Ao final das palavras do Elder Holland, o coro cantará: "A minha benignidade não se apartará de ti." O coro será dirigido por Ryan Eggett, com o acompanhamento de Ellen Amantangelo. A oração final será então oferecida por Spencer Flanagan. Agora terei o privilégio de apresentar-lhes o orador desta noite. Elder Jeffrey R. Holland foi ordenado membro do Quórum dos 12 Apóstolos em 23 de junho de 1994. Quando foi chamado, o Elder Holland servia como membro do primeiro Quórum dos 70, para o qual foi chamado em 1º de abril de 1989. De 1980 até seu chamado como autoridade geral em 1989, Jeffrey R. Holland serviu como 9º reitor da Universidade Brigham Young em Provo, Utah. Ele foi comissário de educação da igreja e pró-reitor da Faculdade de Educação Religiosa na BYU. Líder estudantil e atleta acadêmico no Colégio Dixie e na Faculdade Dixie em St. George, Utah. Recebeu o bacharelado em inglês e o título de mestre em educação religiosa pela Universidade Brigham Young. Obteve os títulos de mestre e doutor em estudos americanos pela Universidade de Yale. Elder Holland era ativo em atividades profissionais e educacionais antes do seu chamado para servir na igreja em tempo integral, tendo servido inclusive como presidente da Associação Americana de Reitores de Faculdades e Universidades Independentes e na diretoria de outras organizações profissionais. Por seu trabalho na melhoria do entendimento entre cristãos e judeus, recebeu o prêmio Torch of Liberty da Liga Antidifamação do B'nai B'rith. Serviu no conselho diretor de uma série de corporações cívicas e ligadas ao comércio e recebeu o prêmio Distinguished Eagle Scout dos Escoteiros da América. É autor de 7 livros, um dos quais em coautoria com a esposa Patrícia. Elder Holland nasceu no dia 3 de dezembro de 1940, filho de Frank D. e Alice Bentley Holland. Em 1963, casou-se com Patricia Terry. Eles são os pais de Matthew, Mary Alice e David, sogros de Paige, Lee e Jenny, e avós de 13 lindos netos. Elder Holland. Thank you, President, very much. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Meus queridos jovens amigos, é emocionante para a irmã Holland e eu estarmos com vocês esta noite para essa transmissão mundial via satélite. É muito bom estar aqui no Marriott Center. Eu gostaria de estar aí com vocês em cada congregação, vê-los em pessoa e poder apertar a mão de cada um. Ainda não descobrimos um modo de fazer isso, mas o nosso amor e a saudação se estendem a vocês, não importa em que parte do mundo estejam. Apesar da vastidão de nossa audiência global, esperamos que cada um de vocês sinta individualmente o amor que sentimos e que consiga tirar de nossa mensagem de hoje algo que se aplique à sua vida pessoal. Uma das grandes bênçãos de nossas responsabilidades de autoridades gerais é a oportunidade de visitar os membros da igreja em vários locais no mundo todo e aprender com a história vivida por nossos membros em todo o globo. É nesse espírito que desejo falar com vocês hoje de alguns sentimentos que tive na última primavera, quando fui encarregado de participar da conferência da estaca Platte City, no oeste do Missouri, aqui nos Estados Unidos. A estaca Platte City, Missouri, fica junto à estaca Liberty, Missouri, que é agora um lugar famoso na história da igreja e que abrange vários locais históricos da igreja, inclusive a cadeia de Liberty, cujo nome é irônico, pois trata-se de cadeia da liberdade. Graças ao estudo da história da igreja, todos vocês sabem um pouco do que o profeta Joseph Smith
Smith e outros irmãos da igreja passaram enquanto estavam aprisionados naquele prédio durante o inverno de 1838 e 39. Foi um momento terrivelmente difícil de nossa história, para a igreja em geral e com certeza para o próprio profeta Joseph, que suportou o impacto da perseguição naquele período. De fato, arrisco dizer que até seu martírio, 5 anos e meio depois, não houve época mais penosa na vida de Joseph do que essa prisão cruel, ilegal e injustificada na cadeia de Liberty. O tempo não permite a exposição detalhada das experiências que levaram a este momento na história da igreja. Mas basta dizer que problemas de vários tipos vinham se acumulando desde que o profeta Joseph recebera uma revelação em julho de 1831, apontando Missouri como local consagrado para a reunião dos santos e para a construção da cidade de Sião. Em outubro de 1838, uma guerra total parecia inevitável entre as forças mormons e não mormons que se confrontavam nessas questões. Depois de serem expulsos de vários condados na parte ocidental daquele estado, e presumindo que tivessem sido convidados a discutir maneiras de serenar a situação delicada que haviam chegado, 5 líderes da igreja, incluindo o profeta Joseph, marcharam sob a bandeira de trégua e aproximaram-se do acampamento da milícia do Missouri, perto do pequeno povoado de Far West, no condado de Caldwell. A bandeira de trégua acabou não surtindo nenhum efeito, e os líderes da igreja foram imediatamente acorrentados e postos sob severa vigilância. Na manhã seguinte a essa prisão, mais 2 líderes da igreja, inclusive o irmão do profeta, Hiram, foram levados como prisioneiros, perfazendo um total de 7 presos. A injustiça evoluiu rapidamente para uma possível tragédia, quando um tribunal militar convocado por oficiais da milícia determinou que Joseph Smith e os outros 6 prisioneiros fossem levados à praça pública de Far West e fossem então sumariamente fuzilados. Para seu eterno crédito, o general de brigada Alexander Doniphan, oficial das forças do Missouri, tem o fato de que arrojada e corajosamente recusou-se a cumprir a ordem desumana e injustificável. Numa atitude ousada que poderia tê-lo levado à corte marcial, ele bradou contra o oficial comandante: "É um assassinato a sangue frio. Não cumprirei sua ordem, e se você executar esses homens, vou considerá-lo responsável perante um tribunal terreno. Juro por Deus." Ao mostrar tal coragem e integridade, Doniphan não apenas salvou a vida daqueles 7 homens, como também tornou-se para sempre caro aos santos dos últimos dias de todas as gerações. Afastada a possibilidade de execução, aqueles 7 homens foram obrigados a marchar a pé, de Far West até Independence, e depois de Independence a Richmond. Parley P. Pratt foi enviado de volta ao condado de Davis, que ficava perto, e os outros 6 prisioneiros, inclusive Joseph e Hiram, foram enviados a Liberty, nos arredores do condado de Clay, para ali aguardarem o julgamento que seria na primavera seguinte. Eles chegaram a Liberty em 1º de dezembro de 1838, pouco antes do começo do inverno. A cadeia, uma das poucas estruturas do tipo naquela região, e com certeza uma das mais sinistras, era considerada a prova de fuga. Tinha 2 andares, sendo que o andar superior dava acesso ao mundo exterior por uma única porta, pequena e pesada. No centro daquele andar havia um alçapão pelo qual os prisioneiros eram baixados até o piso inferior ou masmorra.
As paredes externas da prisão eram de pedra, calcária, toscamente cortada, com espessura de 61 centímetros, além de uma parede interna de troncos de carvalho com 30 centímetros, sendo as duas paredes separadas por um espaço de 30 centímetros preenchidos com pedras soltas. Juntas, essas paredes formavam uma barreira formidável e virtualmente penetrável, com 1,22 metros de espessura. Na masmorra, a altura do chão ao teto mal chegava a 1,80 m, e como alguns dos homens, inclusive o profeta Joseph, tinham mais de 1,80 m de altura, isso significava que, quando em pé, tinham que ficar constantemente curvados, e quando se deitavam, a maior parte do tempo era sobre as pedras rústicas e nuas do chão da prisão, cobertas aqui e ali com um pouco de palha solta e suja, ou às vezes uma esteira suja de palha. A comida que davam aos prisioneiros era péssima e por vezes contaminada, tão imunda que um deles disse que não conseguiriam comê-la, até serem obrigados pela fome mais extrema. Em nada menos que 4 ocasiões, deram-lhes comida envenenada, fazendo com que ficassem tão violentamente doentes que passavam dias entre o vômito e uma espécie de delírio, sem ao menos se importarem se viveriam ou morreriam. Nas cartas do profeta Joseph, ele se referiu à cadeia como sendo o inferno rodeado de demônios, onde somos compelidos a ouvir nada além de impropérios blasfemos e testemunhar cenas de blasfêmia, bebedeira, hipocrisia e deboches de todo tipo. Não temos cobertores para nos aquecer. E quando fazemos fogo, somos engolfados por fumaça o tempo todo. Nossa alma está prostrada e nossos nervos tremem por causa do longo confinamento. Nem a pena, nem a língua, nem os anjos, escreveu Joseph, poderiam descrever adequadamente a malevolência infernal que sofremos. E tudo isso ocorreu durante o que, em alguns relatos, foi considerado o inverno mais frio registrado até então no estado do Missouri. Meu propósito não é fazer deste discurso uma ocasião para falar da dor e das dificuldades que esses homens enfrentaram na cadeia de Liberty. Assim, deixe-me pôr algumas fotos na tela e concluir essa parte introdutória de minha mensagem. Garanto que tenho algo mais em mente para dizer. Eis uma foto da cadeia ainda bem semelhante ao que era na época em que Joseph e aqueles irmãos foram ali encarcerados. Aqui está uma foto tirada alguns anos depois, quando líderes e historiadores da igreja visitaram o local. Eu não estou certo se essa pessoa que está em cima está tentando fugir ou entrar, mas... Aqui é uma secção transversal da reconstrução da prisão, feita pela igreja, que pode agora ser vista em nosso centro de visitantes. Observem a disposição em 2 andares com uma corda e um balde. A única ligação entre a masmorra e o piso superior. Eis aqui uma pintura de Liz Lemon Swindle, mostrando Joseph em oração. Percebam a expressão desolada e suplicante no rosto de Joseph. E aqui está uma representação feita por Greg Olsen, mostrando como Joseph talvez tenha escrito algumas das revelações que recebeu na prisão. E esta é a última foto, que leva à verdadeira mensagem que vim dar a esta noite. A maioria de nós, na maior parte do tempo, fala sobre o edifício de Liberty como sendo uma cadeia ou prisão. E com certeza era isso mesmo. Porém, o elder Brigham H. Roberts, ao registrar a história da igreja, falou do local como sendo um templo. Ou mais precisamente, um templo-prisão. O elder Neal A. Maxwell usou essa mesma fraseologia em alguns de seus escritos. Certamente faltava ao edifício a pureza, a beleza, o conforto e a limpeza de nossos verdadeiros templos, nossos templos dedicados. O palavreado e o comportamento dos guardas e criminosos que ali estavam não se assemelhavam em nada ao que vemos nos templos. De fato, a brutalidade restritiva e a injustiça do que houve em Liberty fariam com que parecesse a própria antítese do espírito de libertação e misericórdia de nossos templos e das ordenanças neles realizadas. Então, em que sentido a cadeia de Liberty poderia ser chamada de templo? Ou ao menos um tipo de templo, no desenvolvimento pessoal de Joseph e de seu papel como profeta?
E o que esse título nos diz sobre o amor e os ensinamentos de Deus, inclusive sobre onde e quando esse amor e ensinamentos são manifestados? Ao pensarmos sobre essas coisas, será que percebemos que as experiências espirituais, experiências reveladoras e experiências sagradas podem acontecer a todos nós, em todos os muitos e variados estágios e situações de nossa vida, se as desejarmos, se ficarmos firmes e continuarmos orando, e se mantivermos a fé forte durante nossas dificuldades? Amamos e prezamos nossos templos dedicados e as ordenanças essenciais e exaltadoras que ali são realizadas. Damos graças aos céus e aos irmãos que presidem a igreja por estarem sendo construídos em números crescentes, dando mais acesso a eles a um número cada vez maior de membros. Eles são verdadeiramente os edifícios mais sagrados do reino de Deus, aos quais devemos ir com a maior pureza e frequência possíveis. Porém, a mensagem desta noite é que, quando precisarmos, podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor em qualquer situação em que estejamos. Na verdade, permitam-me dizer isso de um modo um pouco mais forte. Podemos ter experiências sagradas, reveladoras e profundamente instrutivas com o Senhor nos momentos mais angustiantes da vida, nos piores lugares, ao sofrer as injustiças mais dolorosas, ao enfrentar os reveses e a oposição mais insuperáveis que jamais enfrentamos. Falemos então dessas afirmações por um instante. Cada um de nós, de um modo ou de outro, grandioso ou pequeno, extraordinário ou ocasional, vamos passar algum tempo na cadeia de Liberty, espiritualmente falando. Enfrentaremos coisas que não queremos enfrentar, por motivos que talvez não tenham sido culpa nossa. De fato, talvez tenhamos que enfrentar situações difíceis por coisas absolutamente corretas, por razões geradas porque estávamos tentando guardar os mandamentos do Senhor. Talvez tenhamos que enfrentar perseguição. Talvez tenhamos que suportar a tristeza e a separação de entes queridos, ou fome, frio e desconsolo. Sim, antes que a vida chegue ao fim, todos talvez tenhamos que experimentar um gostinho do que os profetas muitas vezes enfrentaram nas suas vidas. Mas as lições do inverno de 1838 e 39 nos ensinam que toda experiência pode se transformar numa experiência redentora se permanecermos ligados ao Pai Celestial durante essa dificuldade. Essas difíceis lições nos ensinam que os momentos excruciantes para o homem são oportunidades para Deus e que se formos humildes e fiéis, se crermos e não amaldiçoarmos a Deus por nossos problemas, Ele pode transformar as prisões injustas, desumanas e debilitantes de nossa vida em templos, ou pelo menos em algo que traga consolo e revelação, a companhia divina e a paz. Vou levar o conceito um pouquinho mais além. Acabo de dizer que tempos difíceis podem acontecer a nós. O presidente Joseph Fielding Smith, sobrinho neto do profeta Joseph e neto de Hiram, que também foi encarcerado, disse algo ainda mais forte quando dedicou o centro de visitantes da cadeia de Liberty em 1963. Aludindo ao tipo de história que examinamos esta noite, e diante do cenário em que seu avô e tio-avô foram mantidos tão injustamente, ele disse que tais coisas talvez tenham que acontecer. Não somente possam acontecer, mas talvez tenham que acontecer. Ele disse, ao ler a história daqueles dias, dos dias anteriores e dos dias que se sucederam, cheguei à conclusão de que as provações, a perseguição, a oposição quase universal contra a igreja naquela época foram necessárias. Seja como for, por meio delas,
Por meio delas, nosso povo aprendeu muito e elas ajudaram a torná-los mais forte. Bem, sem tentar determinar quais desses tipos de experiências na vida são obrigatórios e quais são opcionais, mas ainda bom para o nosso bem, permitam-me mencionar umas poucas lições aprendidas em Liberty. Experiências que ensinaram muito a Joseph e que podem ensinar a nós também. Experiências que contribuem tanto para a nossa formação na mortalidade, como para a nossa exaltação na eternidade. Ao escolher essas lições, assinalo um outro tipo de bênção que resultou daquela diversidade. Para salientar o que desejo em minha mensagem a vocês esta noite, busquei as palavras exatas que saíram dos lábios de Joseph Smith durante aquela época dolorosa. Palavras que agora canonizamos como Escritura Sagrada em Doutrina e Convênios. Acho que não devemos ter escrituras favoritas, e eu tenho um número suficiente delas, de modo que vocês não conseguirão reduzir-me a uma ou duas. Mas com certeza, qualquer lista das minhas escrituras favoritas teria que incluir aquelas escritas nas trevas da cadeia de Liberty. O que aprendemos instantaneamente, então, é que Deus não ensinou apenas a Joseph Smith naquelas circunstâncias, na prisão, mas que Ele ensinou a todos nós e às gerações futuras. Que dádiva escriturística e que alto preço foi pago por ela. Mas que vazia seria a nossa vida como santos dos últimos dias se não tivéssemos as sessões 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios. Se alguém não as leu recentemente, quero que as leia hoje à noite, ou mais tardar, amanhã. Não mais do que isso. Essa é a sua lição de casa e eu vou cobrá-la de vocês. No total, elas estão contidas em apenas 7 páginas de texto. Mas essas 7 páginas tocarão seu coração com sua beleza e força. E lembrarão a vocês que Deus muitas vezes age de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. De qualquer modo, Ele certamente transformou a adversidade em bênção ao nos dar esses escritos e reflexões sagrados, tão puros, nobres e cristãos, tanto no tom como no conteúdo, apesar de produzidos num ambiente tão impuro, vil e destituído de Cristo. Vamos então examinar 3 lições da cadeia de Liberty. Considero a primeira delas inerente ao que já disse, ou seja, que todos, inclusive e talvez principalmente os justos, terão de enfrentar tempos difíceis. Quando isso acontece, às vezes tememos que Deus tenha nos abandonado, que tenhamos sido postos de lado, ao menos por um tempo, ao nos perguntar se nossos problemas um dia cessarão, como pessoas, famílias, comunidades e nações. Provavelmente todos já tiveram ou terão a oportunidade de se sentirem como Joseph Smith se sentiu, quando perguntou por que tamanha dor tinha que acontecer e quanto tempo as trevas e o infortúnio durariam. Nós nos identificamos com ele quando brada das profundezas e do desânimo de seu confinamento. Ó Deus, onde estás? Até quando tua mão será retida? Sim, ó Senhor. Até quando teu povo suportará, antes que tuas entranhas deles se compadeçam? Essa é uma súplica dolorosa e pessoal, vinda do coração. Uma solidão espiritual que possivelmente todos venhamos a sentir em algum momento de nossa vida. Talvez vocês já tenham passado por momentos assim, mesmo sendo tão jovens. Se for o caso, espero que não tenham tido muitos.
Mas sempre que esses momentos extremos ocorrerem, não devemos sucumbir ao temor de que Deus nos tenha abandonado ou de que Ele não ouça nossas orações. Ele ouve sim. Ele vê sim. Ele nos ama sim. Quando estamos em circunstâncias terríveis e desejamos bradar, onde estás? É imperativo que nos lembremos que Ele está bem ali conosco, onde sempre esteve. Precisamos continuar a acreditar, continuar a ter fé, continuar a orar e a suplicar ao céu, mesmo que sintamos por algum tempo que nossas orações não são ouvidas e que Deus de algum modo se ausentou. Ele está presente. Nossas orações são ouvidas. E quando choramos, Ele e os anjos choram conosco. Nos momentos de solidão, abandono e grandes dificuldades, temos que suportar, continuar, persistir. Essa foi a mensagem do Salvador na parábola da viúva impertinente. Continue a bater na porta, continue a suplicar. Enquanto isso, saiba que Deus ouve suas súplicas e conhece suas aflições. Ele é seu pai e você é seu filho espiritual. Quando o que tiver de acontecer tiver acontecido e as lições a se aprender forem aprendidas, será conosco assim como foi com o profeta Joseph. Foi exatamente no momento em que ele se sentiu mais solitário e como se os céus não ouvissem que recebeu a ministração maravilhosa do Espírito, assim como maravilhosas e gloriosas respostas que vieram do Pai Celestial. Naquela prisão sombria e num momento deprimente, a voz do Senhor veio a ele dizendo: Meu filho, paz seja com tua alma. Tua adversidade, tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se a suportares bem, Deus te exaltará no alto, triunfarás sobre todos os teus inimigos. Mesmo que situações aparentemente injustas se abatam sobre nós e até nos sejam feitas coisas cruéis e imerecidas, talvez por aqueles que consideramos inimigos, mas também, em alguns casos, por aqueles que pensávamos ser nossos amigos. Mesmo assim, em meio a tudo isso, Deus está conosco. É por isso que pedimos que nosso excelente coro cantasse essa noite o antigo e tradicional hino cristão de Sarah Adams. Uma das suas estrofes, numa tradução livre, que raramente é cantada, diz o seguinte: De minhas provações farei Betel, e de minhas aflições o caminho que me levará para mais perto de ti. Não estamos sozinhos em nossas pequenas prisões aqui. Quando sofremos, de fato, talvez estejamos mais próximos de Deus do que jamais estivemos em toda a vida. Esse conhecimento pode tornar cada situação dessas em um templo, por assim dizer. Com relação à nossa jornada terrena, o Senhor prometeu: Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Essa é uma declaração eterna do amor e cuidado do Senhor por nós, inclusive, ou talvez especialmente, nos momentos difíceis. Em segundo lugar, temos que nos dar conta de que simplesmente por acontecerem coisas difíceis, às vezes injustas e aparentemente justificadas, isso não significa que somos iníquos ou indignos das bênçãos ou que Deus está decepcionado conosco. É claro que o pecado traz sofrimento e que a única resposta a esse comportamento é o arrependimento. Porém, às vezes o sofrimento vem aos que são retos também. Vocês devem lembrar que em meio aos tormentos sofridos na cadeia de Liberty, foi dito a Joseph que lhe fora realmente exigido sofrer tribulações. Tinha passado por provações e sido acusado falsamente, e fora arrancado do seio de sua família e lançado na prisão, à mercê de assassinos. Mas que, a despeito de tudo isso, ele devia lembrar que o mesmo havia acontecido ao Salvador do mundo.
e que por ele ter saído triunfante, nós também triunfaremos. Ao nos relembrar com sobriedade o que o Salvador teve que passar, a revelação da cadeia de Liberty registra: o Filho do Homem desceu abaixo de todas elas, ou seja, mais baixo, mais fundo e mais deprimente do que todas as que Joseph e outros irmãos estavam enfrentando. És tu maior do que ele? É claro que não. Joseph Smith não era maior que o Salvador, e nós também não somos. E quando prometemos seguir o Salvador, seguir seus passos e ser seus discípulos, prometemos ir aonde esse caminho divino nos levar. E o caminho da salvação sempre levou, de um jeito ou de outro, ao Getsemane. Assim, se o Salvador enfrentou tamanhas injustiças e desalentos, tamanhas perseguições e iniquidade, tamanho desalento e sofrimento, não podemos esperar não ter que enfrentar um pouco dessas coisas se ainda quisermos ser chamados de seus verdadeiros discípulos e fiéis seguidores. E isso com certeza destaca o fato de que os justos, no caso do Salvador, a personificação da retidão, podem ser completamente puros perante Deus e ainda assim sofrer. De fato, deve ser um grande consolo doutrinário para nós saber que Jesus, durante a expiação, passou por todo o sofrimento e tristeza, todas as decepções e injustiças sofridas por toda a família humana, desde Adão e Eva até o fim do mundo, para que não tivéssemos que enfrentá-los de modo tão severo ou tão intenso. Por mais pesado que seja nosso fardo, ele seria muito mais pesado se o Salvador não tivesse passado por isso antes de nós e suportado esse fardo conosco e por nós. Bem cedo no ministério do profeta Joseph, o Salvador ensinou a ele essa doutrina. Depois de falar de sofrimentos tão intensos e tão difíceis de suportar, Jesus disse: Eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que vocês, todos nós, para que você não precise sofrer caso se arrependam. Em nossos momentos de dor e provação, acho que tremeríamos em pensar que poderia ser pior. Mas a resposta a isso claramente que poderia ser pior, e seria pior. E apenas por meio de nossa fé e arrependimento e obediência ao Evangelho que proporcionou a sagrada expiação é que não é pior. Além disso, observamos que o Salvador não só sofreu, e no caso dele, sendo completamente inocente, mas também a maioria dos profetas e os outros grandes homens e mulheres citados nas Escrituras. Digo o nome de um profeta do Velho Testamento ou do livro de Mórmon, de um apóstolo do Novo Testamento e de praticamente qualquer líder de qualquer dispensação, inclusive a sua própria, e você estará dizendo o nome de alguém que enfrentou problemas. O que quero dizer com isso? Se você está tendo um dia ruim, está longe de ser o único. Você está em muito boa companhia. Quero dizer, na companhia das melhores pessoas que jamais viveram. Agora, não entendam mal. Não temos que procurar tristezas. Não temos que tentar ser mártires. Os problemas conseguem sempre nos encontrar, mesmo que não os procuremos. Mas, mesmo que seja óbvio que um pouco de tempo na cadeia de Liberty os aguarda, espiritualmente falando, lembrem-se dessas duas primeiras verdades ensinadas a Joseph naquele templo-prisão. Primeiro, Deus não os esqueceu. E segundo, o Salvador passou pelo que vocês estão passando, o que lhe permitiu proporcionar a libertação a vocês. Como escreveu o profeta Isaías, o Senhor os tem gravados nas palmas de suas mãos, escritos permanentemente bem ali, em tecido cicatrizado, em que pregos romanos foram um instrumento de escrita. Tendo pago com sofrimento o preço que pagaram por vocês, o Pai e o Filho nunca os esquecerão ou abandonarão em seu sofrimento.
Eles planejaram, prepararam e garantiram sua vitória se vocês a desejarem. Então acreditem e suportem bem. No final, essas coisas serão para o seu bem e verão um domínio eterno fluir para vocês para sempre, sem ser compelido. Em terceiro lugar, e por último hoje, quero lembrar que, em meio a esses sentimentos difíceis, quando poderíamos sentir-nos justificados a ficar com raiva, desejar vingança, querer retribuir olho por olho, dente por dente, do templo-prisão da cadeia de Liberty, o Senhor nos relembra que os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Portanto, mesmo quando enfrentamos essas circunstâncias aflitivas na vida, e existe algo em nós que deseja atacar a Deus ou ao homem, seja amigo ou inimigo, precisamos lembrar-nos que nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão, e com amor não fingido, sem hipocrisia e sem dolo. Para mim, sempre foi um maravilhoso testemunho da grandiosidade do profeta Joseph e de todos os nossos profetas, inclusive e especialmente do Salvador do mundo em sua magnificência. O fato de que, em meio a essas aflições e dificuldades, eles conseguissem permanecer calmos e pacientes, caridosos e dispostos a perdoar, e que conseguissem até falar dessa maneira, e principalmente viver dessa maneira, mas conseguiram e o fizeram. Eles lembraram-se de seus convênios, disciplinaram-se, sabendo que precisamos viver o Evangelho em todos os momentos, e não só quando nos é conveniente, e quando as coisas vão bem. De fato, sabiam que a verdadeira prova de nossa fé e de nossa condição de discípulos de Cristo acontece quando as coisas não estão tranquilas. É nesses momentos que vemos do que somos feitos e quão firme realmente é nosso compromisso com o Evangelho. Com certeza, o exemplo clássico disso é que nas horas mais dolorosas da crucificação, o Salvador conseguiu dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é algo difícil de pedir quando estamos sofrendo. É algo difícil de fazer quando fomos ofendidos, ou estamos cansados, ou esgotados, ou sofrendo inocentemente. Mas é aí que o comportamento cristão pode ser mais importante ainda. Lembrem-se, os poderes do céu não podem ser controlados, nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. E como precisamos dos poderes dos céus conosco nessas horas, como Joseph aprendeu naquele templo-prisão. Mesmo na aflição e dor, precisamos deixar que nossas entranhas sejam cheias de caridade para com todos os homens. Então, nossa confiança se fortalecerá na presença de Deus. E o Espírito Santo será nosso companheiro constante. Permanecer fiéis aos nossos princípios cristãos é a única maneira pela qual a influência divina pode nos ajudar. O Espírito tem uma tarefa quase impossível de realizar para penetrar um coração cheio de ódio, ou raiva, ou vingança, ou autocomiseração. Essas coisas são todas antagônicas ao Espírito do Senhor. Por outro lado, o Espírito encontra acesso imediato a um coração que se esforça para ser caridoso e disposto a perdoar, longânimo e bondoso. Princípios do verdadeiro discipulado.
Que testemunho é saber que os princípios do Evangelho podem ser aplicados o tempo todo e em todas as circunstâncias, e que se nos esforçarmos em permanecer fiéis, o triunfo de uma vida cristã nunca será abatido. Não importa quão angustiante seja a situação. Como me é cara a majestade desses ensinamentos elegantes e celestiais, ministrados ironicamente numa ocasião e em circunstâncias tão detestáveis. Para encerrar as lições da cadeia de Liberty, menciono o último versículo da última dessas 3 sessões que examinamos esta noite. Nessa declaração canonizada final da experiência na cadeia de Liberty, o Senhor diz a nós, por intermédio de seu profeta Joseph Smith: portanto, amados irmãos e irmãs, até quando estivermos atravessando os tempos mais espinhosos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Que declaração final extraordinariamente otimista e fiel, feita em um templo-prisão. Quando escreveu essas palavras, Joseph não sabia quando seria libertado ou se chegaria a ser libertado. Tudo o indicava que seus inimigos ainda planejavam tirar-lhe a vida. Além disso, sua esposa e filhos estavam sozinhos, atemorizados, passando fome muitas vezes e se perguntando como conseguiriam sustentar-se sem o marido e pai. Os santos também estavam sem lugar para morar e sem seu profeta. Estavam saindo do Missouri, rumo a Illinois. Mas quem poderia dizer que tragédias os aguardavam ali? Com certeza, repito, esse foi um momento sombrio e tenebroso ao extremo. Ainda assim, naquelas horas frias e solitárias, Joseph disse: façamos tudo o que pudermos e façamos com alegria. Depois disso, estaremos justificados a voltar-nos ao Senhor, confiar em sua misericórdia e ver seu braço ser revelado em nosso benefício. Que atitude magnífica a ser adotada nos bons e maus momentos, no sofrimento ou na alegria. Meus queridos jovens amigos, eu testifico nesta noite que eu gostaria de dar a vocês uma bênção, uma bênção apostólica. Temos 2 oportunidades, 2 obrigações. Uma é testificar e prestar testemunho. E é o que eu tenho tentado fazer ao concluir. E a outra é abençoar, como os apóstolos antigos fizeram, quando o Salvador os convidou a fazer. Então, para cada um de vocês, aqui hoje, aqui nesse auditório tão grande, ou em outros locais, nos prédios do Instituto, nas sedes de estaca, ao redor do mundo, eu os abençoo, a cada um de vocês nas suas circunstâncias individuais, como se minhas mãos estivessem sobre sua cabeça. Ofereço a vocês honestamente, como se fizesse com o meu testemunho. Em nome do Senhor, os abençoo para que o Senhor os ouve, que Ele está ao seu lado, os ama. Abençoa os irmãos particularmente. Que vocês sejam dignos de portar o sacerdócio, que vivam o discipulado que foram chamados a viver, nessa grande ordem, nessa grande irmandade do sacerdócio, que possamos ser como o Salvador, como o Mestre, que pensemos como Ele pensa, que falemos mais como Ele fala, que façamos mais o que Ele fez. Eu os abençoo, irmãos, ao tentarem ser fiéis, para ter todas as bênçãos do sacerdócio. Muitos que ouviram as coisas dessa noite,
Abençoa as irmãs que estão nessa audiência, que estão ouvindo. Que vocês saibam como gostamos e amamos vocês, como Deus as ama. Que a bandeira da fé tem sido levada pelas irmãs dessa igreja desde o início, em cada geração, desde o início dos tempos e à frente. Em algumas vezes as mulheres da nossa vida, as nossas avós, nossas mães, nossas esposas, nossas irmãs, nossas filhas, nossas netas, que têm levado a tocha da fé, mulheres de vida tão maravilhosa, cuidando dos princípios do Evangelho, em qualquer lugar que levemos. Mesmo vivendo nas suas liberty, nas cadeias de liberties, na sua vida, nós honramos vocês, abençoamos a vocês. Que cada desejo sincero do seu coração possa ser respondido sobre sua cabeça, que você possa ir embora dessa atividade, dessa reunião, com o entendimento e o conhecimento firme no seu coração de quanto Deus a ama, que a presidência dessa igreja ama vocês. Eu os saúdo, jovens adultos desta igreja, uma grande congregação do Instituto, do SEI, que o futuro está nas suas mãos. Aqueles da minha geração, que estão passando para vocês essas coisas. Que Deus abençoe vocês ao enfrentar esses tempos com valor, com forças. Eu testifico ao fechar, ao selar essas bênçãos sobre suas cabeças, que o Pai e o Filho realmente vivem. E eu testifico que eles estão próximos, talvez mais próximos, com o Espírito Santo, quando estamos experimentando momentos difíceis. Eu testifico, como a música final vai testificar ao citar o profeta Isaías, que a benignidade do céu nunca se desviará de nós, não importa o que aconteça. Testifico que os tempos difíceis também têm fim, que a fé sempre vence. E que as promessas celestiais são sempre cumpridas. Testifico que Deus é nosso Pai e Jesus é o Cristo, que este é o Evangelho verdadeiro e vivo, encontrado nesta, que é a Igreja verdadeira e viva. Testifico que o presidente Thomas S. Monson é o profeta de Deus, nosso profeta para esse momento, para esse dia. Eu amo, eu apoio. Nas palavras da prisão de Liberty. Fear not. Persevera em teu caminho, não temas. Deus estará contigo para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.